Jesucristo. Muy bien, muy bien. Mire, mire, porque yo voy a decirle, mire, mire muy bien, pastor de la Iglesia Pentecostal de Deus de Amor de São Paulo, Brasil, neto del saudoso misionero Davi Miranda. Habla a todos ustedes que não devem jamais predicar coisas pessoais. Hoje em dia virou uma moda, modita. Então, meus caros, olha só o pastor, né? É pastor aí. Aliás, tem que analisar se é pastor, né? Foi levantado o que? É pregador, cooperador. O que ele é, né? Para os outros leigos, diz que é pastor. Segundo a hierarquia ipediana, tem que passar por Daniel, cooperador, diácono, presbítero, para depois ser pastor. Mas já diz que ele é pastor, vai saber, né? Se não é já, né? Se não foi o consagrado. Olha o que ele diz. Ele diz assim: no púlpito é local para pregar a palavra de Deus, ok. E não para estar dando alfinetadas indiretas, ou muito menos para estar falando de decepções ou frustrações pessoais, como está virando moda. Primeiro que já está equivocado, que não é moda de agora, isso aí sempre existiu. Inclusive, quando eu estava dentro da Santa em 2005, ele estava lá jogando na Portuguesa, né? Quando eu estava na Santa, ele estava jogando na Portuguesa. Ele não sabia disso, ele estava na Portuguesa. Estava lá com o capitão lá. Capitão, que foi vice-campeão do Brasileiro de 1995, perdendo para o Grêmio. Grêmio de Porto Alegre, Grêmio Portuguesa. Tá? Ainda bem que eu tive infância, adolescência, né? Se fosse para minha mãe, acho que eu não teria, mas por conta dos meus avós eu tive. Então, eu soube de futebol, era fanático de futebol, fanático pelo Flamengo, então a gente sabe. Mas quando eu estava lá na Santa com meus 16, 17 anos, que aí já foi a minha perdida de tempo, sem eu saber, que morreu meu avô, fiquei doido, então fui lá. Isso lá em 2005, e até às vezes que eu visitava a Santa, era perceptível isso. Os pregadores pregavam o quê? O que os pregadores pregavam? Alfinetada, barretada nos outros, exatamente. E o que mais? Lançava suas frustrações pessoais ou contavam da sua vida pessoal, suas experiências pessoais, e não falavam muito da Bíblia. Aliás, o próprio avô do Davizinho era um, que a mensagem dele era só contar o testemunho dele. Porque eu me converti em 58, eu era um ex-católico, congregado mariano, né? E ficava sempre naquela repetição. Inclusive tinha muitas críticas na época. Não prega outra coisa, é só aquilo, só aquilo, só aquilo, só aquilo. Né? Muito bem. Ele, o próprio tio dele, o Davi Filho, também pregava muito só aquilo, muita repetição. Aí depois, quando não era o testemunho, era a repetição contra a televisão, política e divórcio, sendo que na IPDA existiam essas três coisas exatamente por conta dos filhos. Os filhos estavam divorciados, os filhos estavam vendo televisão e os filhos estavam tendo contato com políticos. Não adianta dizer para fã enfregar assim a torta na cara. Os fã que não adianta. É o santo, tá? Eles criticam esse rapaz aí. Porque é o terrível diabólico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, mas tem coisa que ele fala que é verdade. E olha que ele veio me ameaçar de processo. Se eu fosse um camarada ruim, né, eu poderia até estar só atacando ele aqui, mas eu dou razão a ele algumas coisas que ele diz. Eu dou. Dependendo de tudo, eu dou. Então ele diz isso aí, né, que é errado dar alfinetada e é errado falar sobre experiências passadas ou frustrantes.
para pregar a palavra de Deus. Mas, por outro lado, vou analisar o que é palavra de Deus. Uma boa pergunta, não é verdade? Para começar, o que é a palavra de Deus? Os fãs desaparecem. Porque o fã não quer aprender Bíblia. Quer aprender é briga, contenda, dissensão. Não falo dos Miranda, falo dos Miranda. É isso que os fãs querem. Seja de Davizinho, seja de essas outras turmas todas aí. Mas o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus Cristo, biblicamente falando. O que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo falou da vida dos outros, lamentavelmente. Falou que Herodes era uma raposa. Falou da vida de Herodes. Jesus denunciou a hipocrisia dos fariseus e foi lá pegar uma azorrague para dar uma azarrogada, né? Que existe esse termo, para dar uma chibatada, uma cintada seria nos tempos de agora, nos cambistas comercializantes da palavra de Deus, como tem muitos por aí, né? Muitos por aí, lucrando com a palavra, com CD, DVD, revistas, jornais e por aí vai. Pois é, Jesus que é a palavra de Deus, porque é o verbo que habitou entre os homens. Noutrora ele era o verbo que virou carne e habitou entre os homens. O que significa a palavra verbo? Palavra. Deus estava no início da criação. Na primeira palavra de Deus que diz assim, haja luz. Lá estava o verbo. Lá estava Jesus Cristo. Até porque ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ok? Então a palavra é Jesus Cristo. Vamos pregar o que Jesus fez. A palavra de Deus é Jesus Cristo. Então Jesus criticou, falou da vida de Herodes, dizendo que ele era uma raposa, criticou os fariseus, deu a chicotada lá naqueles cambistas. Jesus curou, Jesus fez milagres, Jesus exaltou a fé daqueles que alcançaram os milagres, Jesus não se exaltava, Jesus amava o próximo, Jesus pedia para que o povo amasse a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo. Jesus não era hipócrita. Jesus foi chamado de filho da adulta. Filho da adulta. Coloca o Pedro, aí você entende o que eu quero dizer. Filho da adulta. Aí Jesus refuta, dizendo: vocês têm por pai o diabo, que é homicida desde o começo, que é mentiroso. Tá vendo? Então, se você pregar isso aí, você está pregando a palavra. Palavra. Não tem muitas outras coisas. Agora, ficar só falando no ladozinho bonzinho de Jesus. Jesus morreu na cruz do Calvário. O seu amor me constrange. Seu amor. Sim, mas o amor de Deus, ele não é interesseiro. Tudo suporta, tudo crê. Não folga com a justiça, mas sim com a verdade. Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13. O amor de Deus é tão grande que está lá em João 3,16. Por amar o mundo, Deus entregou seu próprio Filho. Um amor maravilhoso, mas dentro desse amor tem a justiça de Deus. Jesus é o Cordeiro Imaculado que tira o pecado do mundo. Muito lindo aí. Isso é tudo palavra de Deus. Palavra de Deus, palavra de Deus. Agora, vamos ver. Alfinetada. Jesus deu uma alfinetada quando ele disse que Herodes era o quê? Uma raposa. Herodes, que tinha feito mal para ele, na realidade, quando ele já é adulto. É o Herodes filho. Porque o Herodes pai, e queria a morte dele, que mandou matar aquelas 2.000 e poucas crianças, né? Até 2 anos de idade, aquelas tantas crianças, até 2 anos de idade, aquele morreu. Por isso que José volta no Egito para salvar o menino, né? Foi para o Egito que Deus revelou para salvar o menino, Jesus.
E esse outro Herodes que Jesus já chama de raposa, não é o Herodes lá que quis a morte dele, já estava morto. É o outro Herodes. Porque tinha a doutrina herodiana. Tinha lá a dinastia herodiana. Ou seja, morria um Herodes, vinha outro Herodes. Era o Herodes pai, filho, neto, bisneto, tataraneto. É que nem o Davi Miranda aí. Davi Miranda pai, Davi Miranda filho, Davi Miranda neto. É isso aí. Depois vai ter o bisneto, tataraneto, quintaneto, pentaneto. E vai, né? Aí vai até o fim do mundo. Muito bem. Agora nós temos na IPDA a dinastia Miranda, né? Claro. Como se tinha a dinastia herodiana. Então Jesus deu uma alfinetada, ali é pregação da palavra. Jesus falou de algumas frustrações também. Jesus falou de algumas frustrações da vida pessoal dele. Quando ele chora diante de Jerusalém a orar, ele fala uma frustração. Qual era a frustração de Jesus? Ele queria que Jerusalém fosse toda salva. Ah, como eu queria proteger vocês como uma galinha protege seus pintinhos. E Jesus chora. Então, uma frustração de Jesus que a gente sabe está na Bíblia. Então, e é uma pregação, querendo ou não. Uma pregação. Então, é isso aí que fala, não é para dar alfinetada em ninguém, não é para coisa. Isso aí é muito complexo. É claro que se você tem uma briga com um irmão, você tem que resolver com o seu irmão. E não ficar lá dando paulada no seu irmão, como aconteceu comigo. Por exemplo, que é verdade. Não é uma hipótese, é uma realidade. Um presbítero pegou no meu pé porque eu não queria participar da mocidade. E eu disse, olha, eu não tenho nada contra a mocidade, mas eu não quero participar porque eu quero mais orar do que cantar. Aí começou a pegar no meu pé, e disse, olha, eu sou ungido de Deus, tu não pode ser contra o ungido de Deus. Aí eu disse, olha, pera lá, quem aceitou a Jesus Cristo é ungido de Deus, todos que aceitaram a Jesus Cristo. E mostrei Apocalipse 1, 5 ou 6, que Deus ungiu nós a reis e sacerdotes. Para quê? Aí começou a perseguição a Bruno G. Esse presbítero, toda vez que pregava, indireta para mim, porque aqui tem um contendeiro, um rebelde, um que não aprova o ministério. E eu nunca fiz nada para esse presbítero. Começou. Agora, só que atualmente o estado desse presbítero, cachaçada e adultério. Aí casado com outra mulher, né? É assim que funciona. Quem persegue, quem está na verdade, sofre as consequências. E Deus tinha mostrado para mim em sonho ele nu atrás da mocidade. E aí eu contei para minha tia, minha tia disse para mim, que eu não entendia muito bem de discernimento de sonho, na época eu era neófito. Ela disse, não, Bruno, isso aí quer dizer que ele está nu diante de Deus. Já estava nu diante de Deus. E depois se confirmou que teve jovens que disse que foram assediadas por ele de alguma forma. Quando a gente está em santificação, Deus revela as coisas, né? Muito bem. Então você vê que isso aí não procede. Eu ia para o culto, só escutava alfinetada para mim, ainda ficava incomodado, porque a gente sabia que era para gente. Só faltava dizer meu nome completo lá. Só faltava dizer Bruno. E na época eu nem era cooperador, apenas um membro. Me perseguiu lá dentro. Engraçado, eu sempre fui muito perseguido, né? Dentro desse sistema, fora desse sistema, antes de ir para o sistema, porque não vai para a igreja, você não é de Deus, é do inferno. Vou ligar a luz aqui que está ficando escuro. Você é do inferno. Aí você entra dentro da igreja, vê as coisas equivocadas, não quer se corromper, você também é do inferno porque não quis se corromper. Meu Deus, olha que dilema que a gente passa, né? Isso que diz que o justo viverá da fé mesmo. E depois sai do sistema, não presta porque é desigrejado. Olha, só uma chicotada bem dada assim, né? Tem hora que dá umas revoltas, mas deixa na mão de Deus, porque é umas insanidades sem precedentes. Então, indireta. Isso aí não é pregação de Deus, é claro que não é. O cara tá iracundo lá em cima do púlpito pregando para matar a gente lá na fé. É isso que o cara tá fazendo. Já digo até cara, nem digo que é homem de Deus. 2, ficar pregando sobre frustração ou problemáticas da vida também não adianta. Claro que às vezes pode ser um testemunho, tipo assim, que uma irmã, a irmã até já falecida, comentei aqui no canal, a irmã Maria,
Às vezes ela falava alguma situação na vida dela, na casa dela, e depois ela fazia um comparativo. Mas Deus vai dar vitória. Porque assim como eu estou passando, os irmãos estão passando tribulação, Deus vai dar vitória. E tudo bem, não vejo nenhum problema. Agora, colocar a experiência própria em cima do Evangelho ou da palavra do Senhor, às vezes pode complicar. Mas como eu disse, o que é palavra? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, na realidade, deu alfinetada e também falou de experiências pessoais, ou relatou, falou em parábolas, contou as maravilhas de Deus, verdade? Tudo se encaixa. Mas é óbvio que quando Jesus pregava, não era essa loucura que é hoje aí. Não tinha igreja CNPJ, não tinha instituição. Não tinha. A instituição foi realizada, concretizada, a partir de Constantino, nos anos 300 depois de Cristo, que se formou a igreja do Império Romano. Depois da igreja do Império Romano, em 1054, veio o cisma, que separou a igreja do Império Romano do Império Otomano. Que aí nós temos a igreja católica no Ocidente e a igreja oriental chamada de ortodoxa. Mais tarde, mais adiante, em 1517, vem a Reforma Protestante. E aí surgem as igrejas protestantes ou evangélicas, sendo a luterana a pioneira. Mais adiante, novo movimento, pentecostalismo. Em 1906, o Azusa. E assim vai vindo, né? Tem que entender isso aí. Jesus pregava fora do templo, operava fora do templo. Porque Jesus era judeu e não podia falar muita coisa dentro do templo, porque senão ele ia ser perseguido. Principalmente porque ele estava pregando um novo ensinamento. E exatamente por conta disso que ele foi crucificado. Ele estava corrompendo a sociedade. Assim como Bruno G está corrompendo a sociedade pedeana por estar falando verdade. Vê que uma coisa encaixa com a outra. Tá. Então deu para entender o que eu quis dizer ali, né? Agora tem um detalhe que o senhor Davizinho falou em vídeos aí, que eu até fiz um comentário, que ele não quer ser exortado por ninguém, porque ele não aceita crítica construtiva. Então quer dizer, ele não quer ser exortado, mas quer exortar? Claro que existem parâmetros. Existe situação que muitos exortam a gente, mas não tem respaldo bíblico. São pessoas apegadas à estutícia, à tolice e falam. Então, todavia, tem situações que a gente está no erro e tem que ser exortado mesmo. Porque, biblicamente, o irmão deve exortar o outro irmão. Se estiver no erro. Agora, exortações do tipo, você é mundano, rebelde, banda rebeldes, né? Porque usa a barba, isso aí não é exortação, isso aí é estutícia, tolice, falta de conhecimento bíblico. Então é isso que eu estou falando, meus caros. Agora está exortando aí, está em parte certo. No entanto, todavia, vamos ver se ele vai colocar em prática. Também, vamos ver se ele vai falar de outras coisas por aí. E pregar a palavra de Deus não é isso aqui. É Jesus Cristo. E às vezes você prega sem falar um ai. Só com as suas atitudes, com o seu amor, com a sua ação. Isso você prega a palavra de Deus, né? Você também pode pregar a palavra do diabo. Ou a palavra da carne do homem. Até mesmo
sem dar testemunho. Até mesmo sem falar nada. Não testemunho. Testemunho da palavra do diabo, testemunho da palavra do homem. Abraço e até a próxima. Adiós, adiós. Até mais.